eu sou a Lilian Santos, tenho um canal que chama Revestindo a Casa e também sou embaixadora do Ecotex com muito amor. Eu tô super feliz que eu tô aqui na Revestir e eles me convidaram pra ser host por um dia. Tô muito chique, né? E pra começar, eu tô com uma convidada muito especial, que é a Monique, que é arquiteta. Eu conheço a Monique tem algum tempo já. Sim. A gente se identificou muito desde o começo, porque ela é uma arquiteta negra, e pra mim isso é muito importante, a gente tem que pensar nessas questões, e quando eu conheci a Monique, me apaixonei pelo trabalho dela, ela é toda colorida, e eu queria que você falasse um pouquinho de você, Monique, pra gente poder conversar nosso papo. Sim. Tá animada. Muito obrigada pelo convite, tô bem feliz de estar aqui. Eu sou mais conhecida como arquiteta Monique, né? A arquiteta colorida que coloca brasilidade nos projetos. As pessoas... Hoje eu já consegui construir essa marca e essa identidade. As pessoas me conhecem através do meu traço e isso é muito importante, né? Quando a gente chega, parece, nossa, consegui, né? E é isso, eu já tô 10 anos aí no mercado. 10 Eu sou formada anos? 10 Isso revela a idade, hein? É. Eu achei que você tivesse 20 anos. Ai, quem dera! Nossa, mas que isso, legal, Monique. Esse Você falou uma coisa interessante, que você ficou conhecida por isso. O que eu vejo, assim? Tem muitos profissionais que têm medo mesmo de usar cor. Que eu sempre... Eu sou igual a você, eu sempre olho o briefing e falo como que é a história desse cliente e como a gente consegue construir um projeto, uma especificação com base nisso. E como foi pra você se encontrar? Porque eu vejo que o arquiteto que encontra o seu jeito de projetar, que é olhar pro cliente, pra essa brasilidade, ele também tem uma questão que ele se conhece muito bem. Também. E não quer seguir um padrão, porque o padrão da arquitetura é um padrão neutro. Exato. É, assim, né, todo quando começa, você não sabe o que você quer, né? Você começa a se inspirar na arquitetura dos grandes arquitetos, e eu falo que no começo eu era a pessoa do rústico, né? Porque se desse errado, é rústico. Então eu tinha essa segurança. E aí, com o tempo, né, a gente vai crescendo, evoluindo, estudando, que é muito importante. E aí, quando eu comecei a pegar meus primeiros projetos, eu fazia muito o que o cliente queria. E aí, depois de um tempo, eu fui inserindo coisas que eu achava que seria interessante. Com muito medo. Assim, eu lembro que o meu projeto, que ele foi o ponto de ignição pra isso, foi um projeto que eu coloquei uma porta cor-de-rosa. Nossa! A minha cliente falou assim, eu quero um apartamento todo clean, todo branco, porque eu adoro branco, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. Mas na minha cabeça, eu falei assim, ela tem ela parece uma Barbie, sabe? Ela é toda delicada. Eu falei, mas tem que ter um ponto de cor. E eu coloquei uma porta cor-de-rosa. E ali, eu, toda insegura, deixei. Ela não falou nada. E no final da obra, eu falei, acho que ela nem vai querer, nem vou ficar falando. E aí ela falou assim, Mo, a gente vai pintar a porta de cor-de-rosa? Olha, que lindo! Eu falei, sim. Ela falou, então vamos escolher o tom e vamos pintar. E ali foi que começou. Eu falei assim, dentro da minha insegurança, eu vi que eu tinha captado o que a cliente queria, mas eu não tinha tanta segurança. E aí, a partir disso, eu fui começando a inserir. Olha. Então, eu falo que hoje já são mais de 15, 20 portas coloridas por aí, porque tudo começou e as pessoas me pedem, eu quero muito uma porta assim. As pessoas vêm pedindo portas coloridas e é muito interessante. E... Nossa, mas uma coisa que eu acho interessante que é muito difícil as pessoas gostarem de usar cor no projeto, que tem o mito de, ai meu Deus, vai ficar colorido demais, o colorido não é sofisticado, o colorido... Tem várias questões com cor. E você ter essa coragem, deixa ela pintar a porta dela, pedir um projeto branco, deixa ela pintar, e ela deve ter amado isso, assim, Sim. se identificado, o projeto inteiro não tava rosa, mas a porta rosa. A porta rosa. E aí, a gente foi colocando depois nos acessórios e foi compondo o espaço. O que hoje que eu insiro muito, assim, os clientes, eles já vêm, eles chegam a mim através desse colorido. Esses dias eu tive uma cliente que ela falou assim, a gente tá fazendo briefing, ela falou assim, eu não gosto de cor. Ela não é que eu não gosto, sabe? Aí você vê que a pessoa, assim... Tem medo. Ela tem medo, mas é que ela não sabe usar cor. Quem sabe usar sou eu, e eu tenho que passar isso pra ali. Eu fiz um projeto todo colorido. E ela falou assim, era exatamente isso que eu queria. Eu falei assim, que você falou pra mim que não gostava de cor? E eu falei assim, não, calma, eu acho que ela gosta, ela só não sabe compor. E é isso, as pessoas têm medo de arriscar, e eu sempre falo assim, começa pelas tintas, que é um material barato, que você pode ir trocando. Começa pelos acessórios. E se você não gosta de cor e você quer ter mais movimento dentro do espaço, usa texturas, né? Coloca ali uma massa de efeito, um MDF, algum ripado. E ali você vai acrescentando essas texturas, pode ser tom sobre tom, que vai dar um efeito diferente, vai ficar diferenciado. Nossa, que legal isso. E você falou uma coisa agora que é a minha praia, né? Quando você fala dos MDFs, os pisos, especificação de materiais, como que é o seu processo criativo? Eu gosto de entender. Você começa por onde? Tem um ponto de partida? Como que você faz? Eu tenho um ponto de partida. Assim, eu acho muito doido, né? Como a gente cria. Às vezes eu tenho
o cliente, ele fala uma coisa e fala, nossa, a partir disso eu vou criar. Então, eu peço muito para ele contar a história dele. Então, o cliente contando a história dele, eu vou me identificar se ele gosta de praia, se ele é do Cerrado, e ali eu começo a pegar já todas essas nuances. Então, a pessoa gosta de praia, ela gosta de natureza, ela gosta de estar inserida nesse meio, ela gosta de cidade, então ela gosta de um meio urbano. Então, assim, ali você vai conhecendo a pessoa e você vai entendendo. Então, assim, eu gosto de trazer muitas texturas. Então, assim, os materiais, primeiro, ele tem que ser fáceis, né? Pensando também na questão da acessibilidade, porque os meus projetos, eles têm sempre um equilíbrio ali. E eu vou utilizando das texturas para ir compondo. Então, assim, pega um piso mais liso, coloca um revestimento ali na parede que tem um pouco mais de brilho, um pouco mais de ondulação. Que aí traz uma profundidade naquele espaço. Porque cor também é profundidade. Se você pega as cores sempre nos mesmos subtons, não vai dar esse destaque. Então, você precisa trazer essa profundidade e brincar com esses estilos. E os materiais, eles ajudam bastante a compor, né? Porque, assim, a tinta, ela é legal, mas ela é um pano liso, né? Sim, então, quando mais você uniforme. Né? Exato. Aí quando você coloca um revestimento, eu gosto, quando são revestimentos menores, eu gosto de colocar a versão fosca e a brilhante, fazendo composições ali que já dá um destaque quando a luz bate. Então também pensar na luz e sombra, porque o efeito da luz é a sombra. Então, assim, eu sempre fico pensando assim no conjunto completo para como aquele material vai funcionar melhor dentro daquele espaço. Sim. A Eucatex é um produto que eu gosto muito, que é os MDFs com poro supermate, que tem essa visão mais realista dos veios da madeira. Fico apaixonada, que a especificação de materiais é isso, né? Você trazer através dos elementos, os revestimentos cerâmicos, os porcelanatos, os MDF, os laminados vinílicos. Sim. Esse movimento para o espaço, né? E você gosta de usar vinílicos, laminados? Como que você usa os seus? O que você gosta? Tem seus preferidos? Sempre tem, Não, né? tem. Tem os preferidos. Tem. Eu gosto muito do piso vinílico. Assim, os clientes hoje, é um processo de educação, né? Os meus clientes, eles já estão bem educados, assim. Eu costumo dizer que todo mundo já tá muito, muito educado nessa linha. Então, o piso vinílico eu gosto bastante. A gente usa bastante. O piso laminado, eu tinha te falado, né? A gente usa pouco, mas tem clientes que não tem um orçamento tão alto e a gente acaba optando. Ele fala, não, eu sou cuidadoso, eu vou cuidar, não sei o que lá, porque cada material tem que ter. Eu sempre falo assim, seja sincero comigo, que a gente vai trazer sempre o melhor pra você. E a questão do MDF também, né? Esses MDFs com esses veios mais marcados, eu acho muito legal quando você vai fazer um painel, que você fala assim, você vai mostrar a madeira, que é importante. Eu também gosto sempre de trazer os que são de madeiras nacionais. Sim! Pra sempre trazer assim, gente, é madeira nacional, eu sei que você gosta daquela coisa do minimalismo, mas vamos trabalhar com o que a gente tem dentro do mercado, que é importante, Tanto né, que a Eucatex lançou uma coleção Essência Brasileira, que eles pegam as madeiras que tem aqui no Brasil, desenvolveram os MDFs, sabe? Nossa, e reproduzem essas madeiras nacionais, aí ficam lindíssimos. Mas você falou uma coisa que é interessante, que você falou da história do cliente. Porque assim, eu tenho... Pra quem tá me vendo, eu tenho uma escola, que até a Eucatex tá super comigo nesse projeto, se chama Escola do Acabamento, que é uma escola de especificação técnica dos materiais. E eu sempre falo que pra gente especificar, a gente precisa saber a história do cliente. Que eu sempre levo pra questão mais técnica, mas como você falou, o projeto, ele é autêntico, porque você entende o cliente. Eu falo que é entender a alma. Eu tenho um método que chama Brief Sensorial, a gente entende a alma, que é isso. Você vai especificar qual produto que eu sei qual que é o melhor, a partir do momento que eu entendo a necessidade do cliente. Então, é uma obra mais rápida, o cliente às vezes não tem tanta verba e quer essa estética da madeira. Vamos de piso laminado? Você gosta muito do vinil, que tem essa questão do conforto acústico, maior que o do laminado. E a gente consegue ir entendendo a história, que eu vejo, acho que é o que você também vê, mesmo sem eu saber, por isso que os projetos são maravilhosos. Que é o ponto de partida, é a vida do cliente. Exato. Que eu vejo uma galera no mercado que o ponto de partida é o que eles acham bonito. Tem muita coisa que eu olho e falo, meu Deus, isso esteticamente às vezes não funciona, mas pro cliente funciona. Então, como designer, vou fazer aquilo ficar bonito, que é aquele contexto completo, né? Do projeto, o conceito do projeto ficar bonito, usando a história do cliente como a base de tudo. Dentro da totalidade. E é engraçado, quando a gente fala de usar cores, o meu espaço da Casa Cor ano passado, ele era colorido, mas ele não era tão colorido. É engraçado quando você vê o conjunto, porque assim, eu fiz ele um monobloco de um tom só, um único tom, desde parede e teto. O piso, eu usei um piso que era como se fosse uma cerâmica, que eu queria ter a sensação que fosse uma pracinha, então aquele chão de terra batida. E a porta,
um painel amadeirado, eu fiz em Curupixá. Então, assim, eu trouxe esses elementos e não tinha muitas cores. Só que aí eu peguei um painel, eu fiz um painel de revestimento de porcelanato, com textura nele, então ele tinha umas ondulações, e pedi para uma artista fazer uma pintura nele, que trouxesse um pouco da história do projeto. Nossa. E funcionou super bem, até porque eu adicionei os pontos de brilho, que era uma iluminação que eu ali criei na hora, dentro do porcelanato mesmo. Então ficou um painel com brilho, com textura, com cor. E todo mundo, nossa, era o projeto mais colorido. Mas assim, ele nem era tão colorido em si, a paleta. Só que ele trazia essa animação, sabe? Era uma coisa divertida, gostosa, atraía as pessoas. Então é isso, assim, você entender o ponto de partida do cliente, o que ele gosta, porque foi muito gostoso projetar pra mim. Porque, assim, a gente nunca... Não é a nossa casa, mas foi um projeto que eu pude projetar o que eu queria pra mim. Então, assim, foi realmente... Falei assim, não, aqui vai ter muita brasilidade, muita cor, muita textura, movimento, porque eu acho que tem que ter movimento o espaço, porque a gente tá sempre em movimento, né? A gente tá ali toda hora se mexendo. Ai, eu sempre falo, gente, pinta a parede, não gostou, pinta de novo. E ali você vai, pinta um MDF, eu também sou assim, eu vou lá, pinto, faço não sei o que lá. Gente, eu sou assim, Você louca. consegue trazer opções mais ousadas, às vezes sem ter tanto investimento envolvido. Né? E que fica com essa personalidade do cliente. Sim, assim. sim. Isso que você fala de essência brasileira, que é o nome da coleção da Eucatex, que traz essa brasilidade para os projetos. Eu acho muito legal que por muito tempo a galera tinha muita referência só do de fora, né? Ai, que eu quero tal coisa italiana. Não era muito... Gente, quando eu comecei na área, que também tem mais de 10 anos, minha formação é design de interiores, não vou falar a minha idade. E aí eu via e falava, gente, mas por que o Brasil tem uma diversidade de materiais, uma diversidade cultural? Por que explorar o de fora quando a gente consegue trabalhar com muita coisa aqui do Brasil que é maravilhoso, né? E seus projetos são baseados nisso, né? Sim, totalmente. Eu acho que a acessibilidade do arquiteto também, né? Eu acho que conforme o arquiteto foi se tornando mais acessível, ele teve que buscar coisas nacionais aqui de dentro para trazer esse projeto para o cliente que também não tem não é do alto padrão, digamos assim. Então, ali tá todo mundo no mercado meio que se mexendo, todo mundo quer, agora tem o Pinterest, então tem várias referências. E aí você começa a trabalhar, olha, gente, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Agora tá aquela questão, né, de misturar os revestimentos, dois tons de revestimento no mesmo ambiente, que eu tô adorando, assim, fazer quadriculado, fazer linhas retas. Gente, sério, eu tô amando, assim, eu já fiz alguns quadriculados por aí, eu falo assim, gente do céu. Mas quero ver todos. Ficaram lindos. E eu acho que, assim, explorar o máximo que a gente tem muita coisa bonita, assim, mas muita coisa bonita mesmo. Eu falo que no começo, né, a gente não tem as referências, e até eu tinha medo de usar as coisas nacionais. Então, assim, eu lembro que o meu primeiro, assim, que quando eu falei, nossa, eu consegui usar um produto nacional, foi um granito branco Paraná, assim. Eu falei, gente, olha que lindo. Acho que é um mármore quartzito, enfim. Sim. Eu usei, eu falei, gente, é lindo. Dali que foi que eu comecei a dar esse start. Não, por que não usar pedras brasileiras? Não, por que não usar o granito? O granito, tem várias variações ali que ele pode ficar muito melhor e é uma pedra super resistente. Então, hoje eu passo essas informações pro cliente, eu tenho segurança de falar, olha, esse produto é de qualidade, porque aquilo, né? Quando você estuda, você tem mais segurança e você vai passar uma coisa muito mais autêntica pro cliente. E tem uma coisa interessante que você falou dessa questão da acessibilidade, que acho que é uma questão muito do mercado de arquitetura em geral, que as pessoas acham que o arquiteto não é para elas, né? Já coloca tanto que só 10% dos brasileiros contratam arquitetos, 90% ainda realizam obras sozinhos e acabam achando que é inacessível. E é muito interessante falar de acessibilidade, de ter esse olhar do material acessível, de ter esse olhar de, o arquiteto também pode ser para qualquer estilo de cliente, qualquer classe social. E tem uma questão muito grande no nosso mercado, como embaixadora da Eucatex, que eu falo dos produtos, que eu vejo os arquitetos com muita resistência com produtos baratos. Que, por exemplo, o laminado é um dos produtos mais acessíveis no mercado, quando a gente fala de revestimentos. E a galera fica, porque o laminado eu não gosto, porque é estética. Essas são várias coisas. E aí uma vez eu comecei a entender, tem muita gente que nunca nem usou o laminado, mas só pelo fato dele ser um produto com um valor muito mais acessível, a pessoa nem coloca no projeto, associando a má qualidade. Então isso é um desafio também que eu sempre falo nas palestras, nos cursos, de como que é importante a gente entender o que a gente tem no Brasil, entender que o material pode ter um custo bom, ter alta durabilidade, ter alta resistência, e a gente tirando esses mitos
de materiais baratos em geral, né? Porque é barato que o material não presta, né? Sim, sim. Tirar isso do que a gente pensa mesmo Sim, sobre... desmistificar. Os produtos mais acessíveis, não é aquilo, não é porque é mais barato, é que não presta, é porque as pessoas não conhecem. Eu sempre falo, eu bato nessa tecla, estude, conheça os materiais. A materialidade, ela é um ponto muito importante de discutir. Primeira coisa que você tem que discutir com o seu cliente é o dinheiro que ele tem. E eu sempre falo assim, eu valorizo muito o dinheiro do meu cliente, porque é muito difícil ganhar dinheiro. Então, pensar nesses materiais, até por uma questão de agilidade. Você consegue ter mais agilidade. Então, a pessoa, às vezes, ela precisa para ontem que aquela obra. Então, você, às vezes, tem uma obra limpa, uma obra seca. Você consegue fazer a coisa ali de forma mais sustentável também, sabe? Sem aquele quebra-quebra, porque... dá pra colocar por cima, porque eles Nossa, você fala isso da agilidade, os laminados são muito assim. Eu falo, gente, pra quem quer piso sobre piso, é a melhor solução. Porque o vinílico tem que ter massa niveladora, o laminado não. Claro, tem limites aceitáveis, né, de não estar tão nivelado assim. Mas é rápido, você instala a manta, você coloca o piso, acabou, você pode pisar no mesmo dia quando a gente fala dos pisos clicados. Sim. Então é isso, sobre a agilidade na obra e a sustentabilidade, no sentido de tempo, de menos resíduos, e forma essa questão, né, da gente ter uma cadeia mais rápida e saudável também no processo construtivo. Sim, eu acho assim, ideal pensar sempre nessa cadeia de como que você vai pensando também de forma sustentável, porque a gente gera muito, muito resíduo, né? E é muito triste, porque parece que a gente está lutando contra uma coisa que o nosso mercado é o que mais gera resíduos. Você fala assim, como que eu posso reduzir isso dessa forma? Então, assim, usar esses materiais que tem uma obra seca, uma obra mais limpa, que vem de uma procedência segura, né? Porque isso é importante também. Confiar na empresa, de onde está vindo aqueles materiais. Exato, porque é isso, não é só o preço, não é só o produto importado. É olhar para o que a gente tem aqui dentro do mercado nacional de forma aberta, estudar sobre os materiais. Se você tem dúvida, fala com a empresa, eles sempre te dão todas as informações técnicas, porque é isso, as pessoas às vezes não indicam porque ela não quer buscar uma informação técnica e vai no mais fácil. Que tá acostumada, investi só nesse, que eu já usei em 10 projetos, vou usar no 11º. E todos os projetos ficam iguais, e você não tem ali uma gama de materialidade dentro dos seus projetos. E aí é legal você poder ir diversificando, porque as pessoas vão se identificando através disso. Né? E uma coisa que eu sempre falo que quanto mais repertório de você estudar, entender materialidade, você vai se sentindo mais seguro e vai sendo mais criativo, porque você fala, não, isso eu sei que dá certo, porque eu estudei, entendi, deixa eu lá aplicar. Monique, tá chegando ao fim, não acredito. Passou muito rápido. Passou rápido. Uma coisa que eu queria te fazer uma pergunta, pra você deixar como mensagem pra quem tá ouvindo a gente em casa. Qual que é a dica que você dá pra quem tem medo de usar cor? Ai, essa dica é muito boa. Que dica você dá, assim, né? A galera que vai reformar sozinho, você que também é profissional da área, que dica você dá? Cores, o que é importante, se você não gosta de cor, você precisa ir pro seu campo seguro, né? Você não pode ir sem segurança. Então, assim, sempre vai pro seu campo seguro. Eu gosto de tons mais claros, eu gosto... Então, o que você vai trabalhar são texturas para trazer profundidade. Assim, você gosta de branco? Então, vamos pegar tons de branco ali e vamos colocar várias texturas para que ele tenha nuances dentro do espaço, e ali a gente trabalha através dos acessórios, colocar um quadro colorido, umas almofadas, um tapetão colorido, e ali você vai entendendo o que você aprecia de fato, porque realmente nem todo mundo aprecia um espaço super colorido, um espaço com plantas. Então a gente tem que entender a realidade do cliente e ver o que é seguro para ele. Eu sempre falo, trabalhar com profundidade, com cores de saturações diferentes, isso vai te trazer um ambiente muito mais agradável e dentro da sua segurança, da zona de segurança. E aos pouquinhos aí, né? Colocando ali como a porta rosa. É isso. Às vezes a porta rosa pode ser. Você pode colocar a porta rosa, depois você pinta a parede, depois você vem com um MDF colorido. Um sofá rosa. E aí, quando você vai ver, você fala assim, nossa, eu sou a pessoa mais colorida. Ai, que legal. Monique, foi muito bom. Muito obrigada mesmo. Queria que você deixasse suas redes sociais pra galera te acompanhar, te seguir. Tá bom, muito obrigado, Lídia. Obrigado, pessoal aqui da Locatex, pelo convite. Adorei o bate-papo. Em todas as redes sociais, Arquiteta Monique, Instagram, YouTube, que são as redes principais, mas em todas as outras estamos como @Arquiteta Monique. Ai, que legal. E, gente, também siga a Lilian do Revestir na Casa, @Revestir na Casa. Ela também tem bastante conteúdo de especificação e tudo mais. Um grande abraço.